Então, a lobectomia tem como conceito a remoção cirúrgica de um dos lobos pulmonares. Os nossos pulmões são subdivididos em lobos, 2 do lado esquerdo e 3 do lado direito, os quais têm artérias e veias e broncos independentes. Então, aqui é uma figura que retrata a remoção de um dos lobos pulmonares. Na imagem dá para ver a retirada de um. Então, qual doença que é indicada? Geralmente, a lobectomia é indicada para câncer de pulmão, metástases pulmonares, malformações congênitas dos quais o pulmão e outras raras situações. Ele é muito útil nas situações de câncer de pulmão, porque possibilita a retirada total das margens do tumor. Então, aqui mais uma imagem para retratar. Então, o tumor está localizado no lobo pulmonar e será feita a retirada total desse tumor e do lobo pulmonar também. Então, o procedimento ele consiste em uma toractomia, que é a abertura do tórax. Então, será feita uma incisão na parede lateral do tórax de cerca de 12 a 15 centímetros, seguido do afastamento das costelas. Após a abertura, é colocado um afastador, possibilitando a abertura total do local a ser examinado. Atualmente, devido aos avanços tecnológicos, é possível realizar a lobectomia de forma minimamente invasiva, que é a cirurgia robótica, que é a técnica preferencial até pela incisão e pelos danos ao paciente. Então, o posicionamento que é utilizado na lobectomia, ele vai diferir, sempre vai ser de decúbito lateral, mas vai ser de decúbito lateral esquerdo ou direito. Então, vai ser diferenciado, vai depender do qual lado do corpo está sendo danificado e será acometido pela cirurgia. Então, aqui a gente tem mais uma imagem, né, do posicionamento da cirurgia feita por robótica. Então, são 3 incisões somente, 4 incisões, que são marcadas no tórax do paciente. As flechas indicam os portais de referências do braço 1 e 2, braço da câmera, que é a incisão axilar. A B são os trocantes, posicionamentos de incisões previamente demarcadas. E em C, o aspecto intraoperatório com os instrumentos já posicionados através das portas. É uma cirurgia bem menos invasiva do que a normal. Então, aqui tem mais uma imagenzinha para ilustrar a diferença das duas. Então, a figura número 1 é a lobectomia tradicional, com a abertura do tórax, com os afastadores. E a número 2 é a incisão cirúrgica robótica. Os tipos das anestesias utilizadas na cirurgia. Então, a anestesia geral. A anestesia geral põe o corpo em sono. Coquetel de drogas são utilizadas para atuar nos neurônios cerebrais, bloqueando a dor de qualquer parte do corpo. Então, é uma anestesia geral. Os fármacos mais utilizados para esse tipo de anestesia geral é o propofol, para indução anestésica, o fentanil, que age como antinicocipitivo, e o atracúrio, como relaxante muscular. São a junção dessas 3 drogas para o efeito da anestesia geral. A cirurgia geralmente dura de 1 a 3 horas, após a recuperação anestésica, inicia. Depois que sai da sala de recuperação, o paciente é encaminhado para o quarto. Em alguns casos, pode ser que o paciente precise ir para a UTI, passar a primeira noite do pós-operatório. Isso vai depender muito da complexidade da cirurgia, idade do paciente, doenças de base, entre outros fatores, que são critérios utilizados para a indicação da UTI. Então, vai depender muito de qual tipo do paciente e de quais as suas complicações e comorbidades. A recuperação da cirurgia, o paciente vai ficar com dreno de tórax, que é removido entre o primeiro e quarto dia do pós-operatório, podendo se estender cerca de 10% dos casos. Então, vai depender muito da recuperação do paciente e de qual tipo do paciente. Uma vez retirado o dreno, estando sem dor, outros fatores clínicos controlados, é possível dar alta hospitalar. O paciente já pode ir para casa. O retorno às atividades habituais geralmente ocorre a partir do 15º dia operatório. Porém, diversos fatores podem influenciar nesse tempo. Então, vai depender de cada paciente a recuperação, de como a recuperação vai se dar. As complicações, As complicações mais frequentes são pneumonia, drenagem prolongada, dor pós-operatório e arritmias cardíacas, que é uma cirurgia bem complexa, e pode trazer várias complicações. Algumas intervenções de enfermagem no pós-operatório. Então, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. As intervenções têm por objetivo otimizar a oxigenação, ventilação, mantendo a vigilância das complicações.
Então, a gente conseguir observar antes para evitar as possíveis complicações, que é controlador, auxílio do paciente na recuperação e de sua função cardiopulmonar. Devido ao posicionamento intraoperatório e à terapêutica pré e perioperatória, as atelectasias e acúmulos de secreções são frequentes no período pós-operatório. Então, a gente tem que observar muito isso para evitar que aconteça. A ventilação do paciente pode ser superficial, em consequência da dor do pós-operatório, né? Dói para respirar, quando o movimento respiratório vai sentir dor, então o paciente vai evitar de fazer respirações profundas, né? O que pode contribuir para atelectasias e estanase das secreções. Então não vai tirar as secreções de dentro. O paciente vai ter respirações superficiais e que vai prejudicar ele, em função da dor. Então, se controlar a dor, o paciente vai poder respirar melhor e se recuperar melhor. Após a estabilização dos sinais vitais, o paciente será colocado na posição semi-Foley, favorecendo assim a expansão dos pulmões, facilitando a ventilação e a respiração. Então, possibilita a drenagem da sonda torácica, né? Vai auxiliar na drenagem do dreno. Então, depois disso, o paciente será reposicionado pelo menos a cada 2 horas para prevenção da estase de secreções e manutenção do equilíbrio de ventilação-perfusão. Então, ele vai ser movido ao leito, né, para evitar permanência na mesma posição. Orientar o paciente a tossir e respirar fundo, né? Quanto mais fundo respirar, melhor. E a cada 1 ou 2 horas, auxiliando e amparando na incisão com uma almofada, né? Então, você coloca a almofada como proteção para poder fazer a respiração profunda enquanto a tosse. Então, vai ajudar na dor também e vai auxiliar no paciente. A tosse ajuda a movimentar e a expelir as secreções traqueobrônquicas. A respiração profunda dilata as vias aéreas, estimula a produção de surfactante e expande o tecido pulmonar. E esse apoio é muito importante, porque o apoio estabiliza a zona afetada e reduz a dor durante a realização desses procedimentos. Então, auxiliando na dor, vai auxiliar em toda a recuperação do paciente. Realizar auscultas de murmúrio vesicular antes e após a tosse ajuda a avaliação da eficácia dessa, né, do procedimento. Na ausência de alterações de função renal e função cardíaca, hidrate-se o paciente de acordo com sua superfície corporal para fluidificação das secreções, né? Então, primeiro você tem que ver se o paciente não tem nada cardíaco de disfunção e nem função renal, né? Para poder infundir líquido e hidratar, orientar a hidratação. Então, a hidratação adequada é o agente mucoolítico mais eficaz. Então, quanto mais fluidos tiver as secreções, mais fácil elas irão sair. A umidificação das vias aéreas pode ser feita através de nebulização com máscara, catéter de oxigênio ou qualquer outro método. Na presença de ventilação mecânica, assegurar a umidificação das vias aéreas, verificando a cada 6 horas o nível de água do umidificador e trocando quando necessário. Então, prestar atenção se o paciente tiver em ventilação mecânica. Além disso, é muito importante verificar a presença de muco espesso e aderente, o que sugere insuficiente aporte de líquidos ou insuficiente umidificação externa. Então, quanto mais espesso o muco tiver, quer dizer que o paciente está com hidratação inadequada, né? Precisa fluidificar essas secreções. A mobilização do paciente será indicada conforme a fase de recuperação, né, e o tipo de cirurgia realizada. Se ela for da forma convencional, é um pouco mais delicada, e se ela for de forma robótica, é um pouco mais tranquila para o paciente para a recuperação também. O decúbito lateral é indicado após a cirurgia até a recuperação da sua consciência, visto que promove estabilidade hemodinâmica e previne broncoaspiração. Após a mobilização do paciente, verifica-se a posição dos tubos e drenos. Então, a posição lateral do paciente é muito importante para evitar a broncoaspiração. Se o paciente broncoaspirar, ele vai ter uma piora muito significativa na sua recuperação. E sempre prestar atenção nos drenos, né? Toda vez que você for mexer com o paciente, olhar como está a posição dos tubos e drenos que o paciente estiver usando. Então, diagnóstico e intervenções de enfermagem, né? O primeiro diagnóstico é o risco de aspiração, que tem fator de risco como será utilizada a anestesia geral, né? Vai ter um baixo nível de consciência, de vista à sedação e anestesia. Intervenções de enfermagem, além de todas que eu passei antes, avaliar os sinais vitais, né? Prestar atenção nos sinais vitais. A ausculta de sons respiratórios é muito importante e monitorar a condição neurológica. Monitorando a condição neurológica, você vai evitar que o paciente tenha um nível de consciência muito rebaixado, ou rebaixe muito rápido, ou permaneça rebaixado por muito tempo.